Você está satisfeito com a sua vida, meu amigo? Talvez a vida que você está levando, está carregando na sua própria vida, você não está satisfeito. A senhora está feliz com aquilo que a senhora está recebendo? Porque tem momentos na nossa vida que nós enfrentamos problemas que nós não queremos, mas é a lei da vida. Cada um de nós plantamos, colhemos o que plantamos. Essa aqui é a grande verdade. E de repente você plantou muitas coisas erradas. E agora o Senhor, a senhora está colhendo o fruto lá atrás do que o Senhor, do que a senhora plantou. Meu rapaz, jovem, talvez você foi rebelde na sua adolescência. Talvez o Senhor foi aquele filho muito rebelde. E hoje você está colhendo o que você plantou lá atrás. Seja senhor, seja senhora, seja jovem, não importa. A Bíblia fala da obediência. O filho obediente, ele logra êxito em todos os sentidos. Talvez a sua vida está um marimbondo. Talvez a sua vida está de cabeça para baixo. E você nem sabe por que está acontecendo isso. Tem um paralelo no meio desse caminho. É a falta de Deus. É a falta do nosso Senhor Jesus. E tem aquele outro lado também, que é o caráter. É a postura. Para que nós possamos ter caráter, postura, não precisamos ser evangélicos. Não dependemos de religião. E na verdade Jesus Cristo não é religião, é vida. Mas o dogma que as pessoas se apresentam é a fantasia que o mundo cria através da Babilônia. Cria situações para o ser humano. E na verdade o ser humano está nadando e no final morrendo na praia. Porque ainda não teve um encontro com Deus. Quando o homem passa a ter um encontro com Deus, a vida dele muda. Não da noite para o dia, mas você tem que lutar, você tem que batalhar. Talvez a senhora ainda não conseguiu um casamento. A sua vida sentimental está fracassada. A sua vida sentimental está um caos. Toda pessoa que a senhora consegue arrumar é exclusivamente por interesse. Ou então, usa, abusa e depois te joga para o escanteio. E é por isso que a senhora está deprimida. E é por isso que a senhora não tem nem conseguido tomar banho. Talvez não consegue se alimentar, não consegue dormir devido à falência da vida, devido ao percalço. Por que eu tenho falado isso? Porque há muita gente sofrendo, há muita gente pedindo a morte, tirando a sua própria vida, quando na verdade, quando o ser humano tira a sua própria vida, ele está pecando seriamente, ele está se autodestruindo, porque o Senhor Jesus disse que nós não temos poder para dar vida e não temos poder para tirar a própria vida. Por isso que é uma marcação. A pessoa que tira a sua própria vida, ela não tem perdão. A alma dela vai direto para o inferno. E se você não acredita no inferno,
Meu amigo, eu não posso fazer nada, mas o inferno existe. Assim como existe o céu, assim como existe Deus, existe o diabo. O diabo é o imperador da desgraça. Ele quer operar na sua vida. O diabo trabalha para minar a fé do homem. Nós estamos num mundo onde anda o contrário das coisas de Deus. E tudo que existe nesse mundo, paralelamente, tem muito mais benefícios para levar o homem a se distanciar de Deus. O colorido, os luzeiros, na noite, na madrugada, as emoções que ocupam o seu sentimento, aonde a alma tem esse trabalho. Ou você recebe a penetração da verdade, da palavra de Deus, ou você fica absorvendo as palavras desse mundo, o colorido desse mundo, as ilusões desse mundo, porque tudo que existe nesse mundo é ilusório. Nós somos feitos de corpo, alma e espírito. Eu vou passar, o Senhor vai passar. O que me dá fôlego, força, é o próprio Deus. Um dia eu não terei mais esse fôlego de vida, mas o que está dentro de mim, que é a alma, o espírito volta para Deus, que é emprestado. A alma, ela terá uma direção, que é o reino dos céus. Eu morrendo na fidelidade, que com certeza é o meu propósito, é o meu pacto com Deus, de ser fiel até o fim. E se você qualifica essa fidelidade a Deus, se você também tem o mesmo espírito, morrendo na fidelidade, a tua alma também vai para o reino dos céus. Agora, se você não aceitou o Senhor Jesus e morre sem a presença do Espírito de Deus, a sua alma, infelizmente, ela vai para o inferno. Está escrito. Meu amigo, corra para Deus enquanto há tempo. Assim como o Senhor tem vontade de tomar água, de se alimentar, você tem desejo de ir no banheiro, de fazer as suas necessidades, você tem aquele dia de alegria, de felicidade, que você está sorrindo, mas tem aquele dia que você está chorando. Tem dia que você recebe uma notícia boa, você pula, mas tem momentos que você recebe aquela notícia ruim. Que notícia ruim? Fulano morreu, fulano está assim, fulano está assado. Entristece o teu coração. E a Bíblia também fala que há tempo para tudo. Tem aquele dia que o sol está, aquele dia maravilhoso aparentemente, e tem aquele dia que está chuvoso aparentemente, com aquela aparência ruim. Parece que é ruim, mas não é ruim, porque tudo que Deus manda, nada é ruim, só é aparência. Que o tempo está fechado, a gente fala o tempo está fechado, a gente costuma dizer que é tempo feio e tal, mas na verdade não é isso. E quando a gente fala o sol está brilhando, que dia lindo, mas na verdade todo dia é lindo. Tem os seus percalços, tem a sua atmosfera, tem os seus planejamentos, os mistérios de Deus, a necessidade da terra receber a chuva. Tem aquele momento que é a necessidade de escurecer o céu, chamando a atenção de alguém. E tem aquela necessidade que o sol aparece lindo, o céu azul, para que nós possamos falar que dia lindo, mas na verdade o Deus é o todo lindo, é todo poderoso. É que nós não sabemos a dimensão da magnitude de Deus. Deus é o além do além. Nunca
limite. Nunca consiga limitar o poder de Deus. O poder dele é limitado. Ele faz o que ele quer. Ele é Deus. Mas ele cumpre a tua palavra. Mesmo ele sendo Deus. Ele te respeita. Ele deixou o livre-arbítrio para mim, para o Senhor, para a Senhora. Eu aceitei Jesus por minha livre e espontânea vontade. De coração. Eu não fui obrigado. Mesmo mediante das dificuldades que eu estava passando. Mesmo no meio do desafio. Mas se eu quisesse, eu continuava a viver a minha vida. Mas graças a Deus, eu escolhi a melhor parte. E Ele que me aceitou. Que misericórdia grande. Assim é o Senhor, a Senhora. O Senhor pode sair dessa lama. O Senhor pode sair desse latão que o Senhor se encontra. O Senhor pode sair dessa vida errada, desse buraco. O Senhor talvez possa sair dessa vida boa, porque a vida boa é na presença de Deus. A vida maravilhosa é andar com Jesus Cristo. A vida bem estruturada é na fé do nosso Senhor Jesus. E quando nós estamos andando na fé do nosso Senhor Jesus, o caminho é maravilhoso. Ele faz a gente brilhar. E Ele quer fazer a senhora ser abençoada. Ele quer fazer o senhor ser abençoado. Mas você tem que fazer a vontade de Deus. Você tem que rasgar a tua alma. Você tem que tomar a decisão agora. Porque talvez amanhã poderá ser tarde demais. Talvez o senhor está doente, está no leito de dor, com câncer, com uma AIDS, com uma tuberculose. Talvez o senhor nunca mais vai levantar dessa cama. Mas se você tomar atitude agora, falar: Jesus, eu entrego a minha vida. Mesmo que você não levante daí, mesmo que você venha morrer daqui a 1 dia, 2 dias, 3 dias, eu não sei, mas a sua alma terá salva. A sua alma estará salva no momento que você se entregar de fato e de verdade. E se Deus der a oportunidade de você se levantar daí, você tem que se levantar e permanecer na fidelidade. Não fazer de Deus um carrasco, não fazer de Deus sei lá. De Deus ninguém zomba. Ninguém consegue se zombar de Deus. Meu amigo, é momento de você decidir a sua vida. Talvez o senhor está num prédio, numa mansão, num palácio, cheio de dinheiro, se perguntando: o que eu faço, Sérgio? Homem, o que eu faço? Se arrependa dos seus pecados. Fale: Deus, me perdoa, me lava. Como esse homem disse: eu posso ser sujo, mas eu quero uma mudança, eu quero uma vida nova. Fale isso com Deus. Ninguém conseguirá ser santo, perfeito. Nem eu sou perfeito. Mas no momento que a gente se volta para Deus, no momento que a gente rasga o coração para Deus, Ele se manifesta na nossa vida. E Ele vai fazer você ser grande. Ele vai fazer a senhora ser feliz. A tua felicidade bate no céu. Que maravilha. E o Espírito Santo outorga. E certamente a sua alegria será a alegria de Deus. Que maravilha. Já deixa preparado o seu copo com água, a sua garrafinha. Porque eu já vou entrar em oração diante de Deus. Esse Deus vai mudar a tua história. Ele vai fazer da senhora, do Senhor, um marco. Ele vai conseguir concretizar tudo aquilo que você ainda não conseguiu com as suas próprias mãos. Mas vai ser agora pela mão de Deus, agora vai ser pelo punho do Deus vivo. É Ele que vai tocar, é Ele que vai fazer a diferença. Ele que vai acelerar a sua vida de felicidade. A sua casa será uma bênção,
o mal, os vícios, a tristeza, a doença, tudo que estava te atrapalhando, vai embora, porque eu vou dar uma ordem em nome de Jesus Cristo. Eu vou entrar em oração agora. Já prepare seu copo com água, sua garrafinha. Quando eu acabar de orar, eu vou consagrar água. E quando o senhor, a senhora beber, der para uma pessoa que é viciada, ela vai ficar liberta e Deus vai tomar conta da vida dela. Que maravilha. Acredite. Vamos agora entrar forte em oração a Deus. Meu Pai, é com toda a convicção que eu te falo, meu Senhor. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu não acredito num Deus de pau, de pedra, de metal. Não, não. Eu acredito num Deus vivo. Um Deus todo-poderoso. Um Deus que venceu a própria morte. Aleluia. Esse é o Deus que eu tenho crido. Então agora, meu Pai, se faça-se presente. Na medida, na maneira que eu estava falando, essa pessoa, esse senhor, essa senhora, esse rapaz estava ouvindo. Então agora, mostra para ele quem é o Senhor. Mostra para ele que o que eu estou falando não é de um Deus qualquer, que eu não estou brincando, eu não estou aqui brincando para aparecer. Eu não tenho nada para aparecer. E se o Senhor não fizer nada, não será eu que serei envergonhado. Porque eu não estou falando de mim, eu estou falando do Deus Todo-Poderoso, meu Pai. Talvez essa palavra, esse vídeo está chegando nos quatro cantos desse mundo, onde há pessoas que estão escravizadas pelo mal, onde há pessoas que são escravizadas pelas religiões, e pessoas que estão carregando o peso da aflição, pessoas que estão, meu Pai, adorando os deuses de pau, de pedra, de metal, pessoas que estão adorando o dinheiro, pessoas que estão adorando o próprio marido, a própria esposa, colocando tudo em primeiro lugar e na verdade deixando o Senhor de lado. Então mostra para ela que o Senhor é Deus, que quando a pessoa coloca o Senhor em primeiro lugar, a vida dela muda, meu Pai, a história dela muda. Então é neste momento, meu Pai, que eu estou te pedindo, transforma o coração dela, fala o coração dela, faz aquilo que eu não tenho a capacidade de fazer, de falar, porque eu estou sendo usado, mas é o Senhor que converte esse coração, meu Pai. Eu apenas vou convencer, eu não quero convencer ninguém, meu Pai, porque o intuito da palavra, da pregação, o intuito da oração não é essa, é que essa criatura, meu Pai, ela receba o teu Espírito, meu Pai. E que o causador da mudança é o Senhor na vida dela, meu Pai. Faça isso. Mulher, homem, receba a vida de Deus. Deus é com o Senhor, com a senhora, porque Ele é o autor da vida. E se Ele não fizer nada, então eu também estarei perdido. Porque então minha palavra não funciona. Mas eu tenho certeza que ela está funcionando porque funcionou na minha vida. Eu estou aqui para contar minha história. Ele mudou a minha história, meu amigo. Há quase 40 anos ele mudou a minha história. E a tua história está sendo mudada agora. Você que acredita, que confia, diga: eu acredito, Sérgio, eu confio. Então receba a vida de Deus. Receba o amor de Deus, porque o amor de Deus está sobre a sua vida. Vamos consagrar água. Meu Pai, aqui se encontra essa garrafinha. E eu te peço, meu Pai, assim como a minha, dessa mulher, desse homem, desse rapaz, consagre essa água. Coloque a tua virtude. Quando nós bebermos dessa água, que sejamos curados, abençoados. Qualquer tipo de mal, de dor, qualquer coisa errada, de ruim que tiver em nossas vidas, serão banidas agora, através dessa água. Não que essa água tem poder, ela não tem poder, mas ela está sendo consagrada agora. E eu consagro no nome do meu Senhor Jesus Cristo. A sua água está consagrada, meu amigo, minha amiga. Bebamos, por favor. Respire fundo. Diga graças a Deus.
Deixa Deus falar contigo. Fique em silêncio. Deus vai falar com cada um de nós agora. Levanta as mãos para o céu e diga: obrigado, Jesus, por ter falado ao meu coração. O Senhor Jesus é maravilhoso. É Ele que entrou na sua vida. A partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Escreve o que eu estou te dizendo. Se o Senhor está sendo sincero, se a senhora for sincera, se o rapaz, a moça ser sincera, depois dessa palavra, depois dessa oração, a sua vida vai mudar. A sua vida não será a mesma. O senhor que estava desempregado, a porta vai se abrir. O senhor que estava com câncer, com uma AIDS, uma doença incurável, vai ficar curado. Ou talvez, se o senhor também não for ficar curado, não tem problema. Aceita Jesus, porque se o senhor morrer agora, a sua alma será resgatada pelos anjos de Deus. E se o Senhor não tomar atitude, se o Senhor morrer sem Jesus, quem vai vir buscar a tua alma será os anjos do diabo. Escreve o que eu estou te dizendo. Eu não quero que você morra para depois não vai adiantar nada. Depois que você morrer, acabou. Se você descer a cova sem se converter, sem se entregar para Deus, a responsabilidade é tua mesmo. Porque eu estou falando a verdade para você. Ou você acredita nela, ou você não acredita. Aí é você e Deus. Agora, você não vai dizer para Deus, não vai dizer para ninguém que você não sabia da verdade, porque foi alertado. Antes de você morrer, você foi alertado. Então, agora a decisão é tua. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Que Deus abençoe a sua casa. Que Deus abençoe o seu filho. Que Deus abençoe tudo a você que tomou atitude. Você tomou a melhor atitude da sua vida. Agora, o que eu devo fazer? Procure uma igreja evangélica. Eu não vou falar aqui porque eu não falo o nome de igreja aqui. Eu sou um mensageiro de Jesus. Eu sou um homem de missão. Você ouve a palavra, você participa da oração, agora a escolha é tua. Procure uma igreja evangélica, uma igreja séria, lógico. Uma igreja que você sabe que tem falado do nome de Jesus. Uma igreja que você percebe que fala do Deus vivo. Se não é do Deus vivo, não entra nela. Mas do Deus vivo, não é uma religião, é Jesus Cristo. E se porventura você sentiu o desejo de se batizar, fala com o bispo, com o pastor, com o obreiro, fala com o responsável, com o diácono, com o presbítero. Por que eu falo esse nome? Porque cada igreja tem um determinado nome. Diácono, presbítero, missionário, profeta. Tá bom? E se porventura, aí eu vou dizer, se porventura você falar, Sérgio, mas eu queria ir para a sua denominação, você coloca nos comentários, eu quero ir na sua denominação. Aí eu vou colocar lá o endereço da minha denominação. Aí sim, aí eu vou especificar lá para você. Tá bom? Porque aí é um desejo teu. Eu quero ir na sua denominação. Aí eu vou colocar o endereço. Tá bom? E Deus vai te honrar cada vez mais. Quem está falando é o Sérgio Simpatia. Eu falo em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é Deus. Ele nunca deixará de ser Deus. Confie, acredite. Já deu certo. Porque Ele é fiel. E sempre será fiel. Tá bom? Que Deus abençoe a todos. Não somente hoje, amanhã. E para todos sempre. Até a próxima. Tchau!